Buenas, pessoal. Vamos seguir, então, falando da reforma tributária. Bom, a gente percebeu, quando a gente falou do IBS, que ele é um imposto compartilhado entre estados, Distrito Federal e municípios. Num plano mais amplo, a gente pode dizer que ele é compartilhado entre todos os entes nacionais. Porque a União, através do Congresso Nacional, o instituirá por meio de lei complementar, os estados e municípios irão fixar as suas. Cada um dos estados e cada um dos municípios irá fixar as suas alíquotas, né? Vai reduzir muito a simplicidade do tributo, porque a legislação tributária dos municípios em relação ao IBS vai se resumir, artigo 1º, a alíquota do IBS no município de Foz do Iguaçu é de 6%, e a alíquota do ICMS no estado do Paraná é de 12%, e aí vai somar as duas, 6 mais 12 vai dar 18, vai somar isso com a alíquota da CBS e vai dar 21. Tá bem, mas como é que eu vou recolher isso? Quem é que vai administrar isso? Esse é um dos pontos mais difíceis durante a tramitação da reforma. Teve vários nomes, se criou no primeiro momento a Agência Nacional Tributária, mas aí se dizia que não podia ser um órgão federal, porque ia gerar uma série de problemas de controladoria, e acabou se criando essa figura do Comitê Gestor do Imposto de Bens e Serviços. Esse Comitê Gestor, ele será composto pelos estados, DF e municípios, que vão exercer de forma integrada e exclusivamente por meio do Comitê Gestor a gestão do IBS. Esse Comitê Gestor, ele é uma entidade pública em regime especial. Então, teoricamente, ele não é nem federal, nem estadual, nem municipal. Ele é regime especial. Ele tem independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Então, vejam, ele é um mega órgão. Ele é maior que uma agência regulatória, porque ele tem independência técnica, como as agências regulatórias, administrativa, como as agências regulatórias, mas elas não têm independência orçamentária e financeira. Ele tem. Ele é quase um Ministério Público, quase um poder judiciário. Porque tem independência técnica, como o judiciário, administrativa, como o judiciário, orçamentária, como o judiciário e financeira. Então, ele faz o próprio orçamento, ele executa o próprio orçamento, ele se auto-administra e ele atua de forma independente. Óbvio que sempre subordinado ao controle judicial. Nessa sua competência administrativa, ele deve editar regulamento único e uniformizar a interpretação e aplicação da legislação do imposto. Então, hoje, eu tenho 5.568 municípios no Brasil. Eu tenho 5.568 interpretações e aplicações das legislações do ISS. Isso cai para uma. Somente vai haver um único regulamento do IBS. E vai ser baixado, uniformizado e interpretado e aplicado pelo comitê gestor. Esse comitê ele vai arrecadar o imposto, ele vai efetuar as compensações. Lembra lá que nós falamos da compensação das compras públicas? Que o município compra um carro com 18% de IBS, aí em vez de repassar esses 18% para os municípios e estados de destino, passa tudo para o município que comprou. Então, é o comitê gestor que vai fazer isso. Distribuir o produto da arrecadação entre os estados DF. E olha só, isso aqui é a grande mudança. A partir de 2033, na verdade a partir de 2026, né, mas em escala menor, mas a partir de 2033, generalizado para todo o território nacional, o comitê gestor é o único órgão com competência para decidir o contencioso administrativo. Imaginem vocês trabalhando numa construtora que atua em 50 municípios. Você está trabalhando como advogados ou como contadores, não importa. Vocês recebem autuação diária de ISS. Em cada uma delas tem que conferir qual é o prazo para impugnação, quais são os órgãos para impugnação, se esses órgãos têm recursos, para o secretário, se tem órgãos superiores, no meu caso da União, que tem a delegacia de julgamento, depois tem o CARF, aí dentro do CARF tem o órgão especial. Então, isso vai se encerrar, vai ser um contencioso administrativo
para todo o Brasil, do ponto de vista de ICMS e de ISS, agora IBS. Outro ponto importante, e aí sim é importante, é a representatividade dentro do Comitê Gestor do Imposto de Bens e Serviços. Então, a lei complementar vai definir que os estados, o DF e os municípios serão representados de forma paritária na instância máxima de deliberação do Comitê Gestor. Eu não sei qual é o nome dessa instância, vai ser definida pela lei, mas ela vai existir. A presidência do Comitê Gestor vai ser alternada entre o conjunto dos estados do DF e o conjunto dos municípios e do DF. Vocês percebam que o DF no Comitê Gestor, ele tem duplicidade de representatividade. Ele tanto age como estado, como ele age como município. Quem vai financiar esse Comitê Gestor? O próprio IBS, um percentual do produto da arrecadação. De 2026 a 2033, a alíquota do IBS vai ser 0,1%. E esse valor vai ser utilizado para, em primeiro momento, ressarcir a união das despesas com instalação do Comitê Gestor, que até 2026 vai ter despesa e não vai ter receita, e depois passa a ser receita própria para a organização do Comitê Gestor. O controle externo do Comitê Gestor será exercido pelos estados, pelo DF e pelos municípios. Então, peraí. Os próprios estados, sim, mas esse é o controle, é um órgão interno dos estados. E aí o Tribunal de Contas de cada estado exerce esse controle também. Provavelmente vai se criar, por meio de convênios, controle único, né, vai se centralizar esse controle, talvez lá no Tribunal de Contas do DF, uma questão de praticidade, mas a gente não sabe ainda. E o que nós vamos ter de relevante em termos de tributário mesmo? Porque a gente está falando de organização administrativa, mas de tributário mesmo. A fiscalização, o lançamento, a cobrança, a representação administrativa, a representação judicial relativa ao imposto serão realizados nos âmbitos de suas respectivas competências pelas administrações tributárias e procuradorias dos estados, do DF e dos municípios, que poderão definir delegação ou compartilhamento de competência, cabendo ao Comitê Gestor a coordenação dessas atividades administrativas. Então, o Comitê Gestor ele arrecada, mas quem fiscaliza é o próprio estado e o próprio município. Quem lança é o próprio estado e o próprio município. Isso continua. Quem executa é o próprio estado e o próprio município. O que pode haver é uma delegação ou compartilhamento de competências. Claro, imaginem, lá para os municípios menores, talvez valha muito mais a pena, que tem 1, 2 procuradores, delegar a competência de representação judicial para o comitê gestor do que exercer essa atribuição. Por outro lado, municípios com pouca capacidade de fiscalização também podem compartilhar essa competência fiscalizatória com o comitê gestor. Então, nesse ponto de vista, é bom. E aqui, então não vai valer a pena fazer concurso mais para essas carreiras? Claro que sim. As competências exclusivas das carreiras da administração tributária e das procuradorias serão exercidas no comitê gestor por servidor das respectivas carreiras. Então, essas competências lá que podem ser compartilhadas ou delegadas, no comitê gestor, elas não vão ser exercidas por quadro próprio, e sim por servidores da respectiva carreira. Então, o quadro técnico do comitê gestor será formado por procuradores estaduais e municipais e por auditores fiscais dos municípios, dos estados e do DF. Então, não vai ter gente de fora lá fazendo a gestão. E serão estabelecidas a estrutura, a gestão do comitê, na lei complementar, cabendo ao regimento interno, sua organização e funcionamento. Então, a estrutura e a gestão é lei complementar. A organização e funcionamento é o próprio regimento interno. Então, deu para ver que vai ser um mega órgão. E considerando que entre 2026 e 2033, que são 6 anos, ele vai se financiar com 0,1% da arrecadação do IBS, e considerando que a arrecadação do ICMS, do IBE e do ISS deu aí
na faixa de R$1 trilhão no ano de 2023, nós podemos imaginar que esse órgão vai ter uma arrecadação de R$1 bilhão por ano, só no primeiro 6 anos. Então, são R$6 bilhões. Então, uma arrecadação bem boa. Vamos lá, como é que vai ser a participação? E aqui eu acho que eu tenho uma grande mudança, que para mim o Comitê Gestor do IBS passou a ser o órgão mais federativo que nós temos hoje. Para mim ele é mais federativo que o Senado, do ponto de vista da representação dos estados. Eu vou dizer por quê. A participação dos entes federativos na instância máxima de deliberação do Comitê Gestor observará a seguinte composição: 27 membros, um para cada estado e um para o DF, 27 membros representando o conjunto dos municípios do DF, que vão ser eleitos nos seguintes termos: 14 representantes com os votos de cada município com valor igual. Então, olha só, dos 27, dos 14 aqui, a Ceguá, que é a cidade natal da Ana Paula, tem 8 mil habitantes. Se perguntar para a Ana Paula, minha esposa, de onde ela é, vai dizer que é de Bagé, mas ela nasceu em Aceguá. Vai ter o mesmo voto que São Paulo, que tem 8 milhões. São duas votações, uma para eleger 14, com base no voto de cada município com valor igual. Então vai lá, faz a articulação, todos os municípios se reúnem numa votação, provavelmente a votação vai ser eletrônica, e cada município vota lá e elege 14. Mas 13 vai ser com base nos votos ponderados pela respectiva população. Então, olha só, agora, na segunda votação, nos outros 13, vai ser o contrário. 8 milhões de São Paulo vai ter um peso maior do que os 8 mil de Aceguá. Traz um equilíbrio federativo muito maior. Em relação às deliberações, olha só como é que vai ser. As deliberações do âmbito do comitê gestor serão consideradas sempre que obtiverem cumulativamente os votos. Olha que legal isso. Em relação ao conjunto dos estados, maioria absoluta de seus representantes, mais de representantes dos estados do DF correspondem a mais de 50% da população do país. Em relação ao conjunto dos municípios, maioria absoluta de seus representantes. Até está tranquilo. Mas olha nos estados que modificação relevante isso. Vamos jogar no mapa para a gente entender. O mapa fica melhor da gente ver. Olha só. Se eu jogar as regiões e fosse o critério unicamente de maioria absoluta, se eu juntar as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, eles com certeza teriam mais do que maioria absoluta dos votos. Então, olha só, porque eu tenho 27. 27, maioria absoluta, é o primeiro número inteiro acima da metade. 27 dividido por 2 dá 13,5, 14 votos. Se eu juntar os estados do Nordeste e do Norte, eu tenho 14 votos. Mas eu não tenho 50% da população. Em compensação, se eu juntar os estados do Sul e Sudeste, eu tenho mais de 50% da população, mas eu não tenho 14 votos. Então, isso obriga os estados a sentarem e dialogarem. Por quê? Eu não tenho mais aquele déficit de representação que o Sul e o Sudeste alegam em relação aos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Que agora está igualitário. Agora é o seguinte, o Nordeste tem mais estados, mas a população é menor. O Sudeste tem menos estados, mas a população é maior. Então, se juntar ali os estados do Sudeste, que são 4, com os estados do Sul, nós vamos ter algo em torno, nós vamos ter ali 58% da população aqui. Mas eu tenho 7 votos. Em compensação, se eu juntar todos os estados do Nordeste mais todos os estados do Norte, eu tenho mais de 14 votos. Mas eu não tenho 50% da população. Com isso, eu obrigo todos os estados a dialogarem. E vejam, confirmando a natureza federativa, essa é uma nova natureza, a natureza federativa do comitê gestor, muda-se a própria competência jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça,
que agora passa ao STJ a ter competência para decidir os conflitos entre os entes federativos ou entre os entes federativos e o comitê gestor do IBS, relacionado aos impostos previstos no 156A e o 955. Então, vale tanto para os conflitos entre os estados entre si, quanto os conflitos entre os estados e o município e a União. Outra perspectiva relevante do IBS é que dentro daquela lógica do IVA dual, que o IBS compartilhará muito da CBS, eu tenho a possibilidade de compartilhamento de dados prevista no artigo 156b. Então, olha só, o Comitê Gestor do IBS, a Administração Tributária da União e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional compartilharão, não é poderão, informações fiscais relativas aos tributos previstos no 156A e 1955, IBS e CBS, e atuarão com vistas a harmonizar normas, interpretações, obrigações acessórias e procedimentos a eles relativos. Gente, não vai dar certo se, por exemplo, a legislação tributária do IBS considerar determinado produto como alimentício e, portanto, dentro lá, por exemplo, da cesta básica nacional, dentro lá dos regimes tributários diferenciados, e a CBS não considerar. Nós vamos continuar no manicômio tributário que a gente vive. A gente vive, realmente, ó. É só vocês lembrarem que o sonho de valsa não é mais bombom. O sonho de valsa é biscoito de wafer sabor chocolate. Porque como bombom ele pagava IPI de 5%, porque ele era produto de cacau. Agora ele é um biscoito, produto de panificação, ainda que acrescido de cacau, alíquota zero. Mesmo motivo, o McDonald's não é mais sorvete, é sobremesa gelada. Para quê? Para diminuir o pagamento de PIS/COFINS. A mesma coisa o creme Nivea, não é mais creme hidratante, é desodorante. Para quê? Para pagar menos imposto, porque desodorante e IPI é mais barato, é menor a alíquota. Então, por isso eu tenho que unificar, não posso ter isso no IBS e no CBS. Vai ter que unificar, obrigatoriamente deverão harmonizar isso. O parágrafo 7, o comitê gestor do IBS e a administração tributária poderão, aí sim poderão, implementar soluções integradas para administração e cobrança. Claro, nem precisava disso aqui, isso é uma decorrência natural e isso tende a acontecer. Se eu tenho dois tributos que são gêmeos, bivitelinos, mas gêmeos, muitíssimo parecidos, eu não posso ter o sujeito calculando o tributo e emitindo guias separadas. Rogério, mas isso vai ser difícil. Difícil nada, isso já existe. Se chama Simples Nacional. Simples Nacional, o sujeito na mesma guia recolhe PIS/COFINS, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, ISS ou ICMS, Contribuição Patronal Previdenciária. Recolhe tudo ali na mesma guia. E aí vai o Comitê Gestor do Simples, reparte tudo. O Comitê Gestor do Simples é o embrião do Comitê Gestor do IBS. Ele vai ser a partida, o start desse instituto. Dali vocês podem estar estudando o que acontece no Comitê Gestor do Simples, vai ser o que vai acontecer no Comitê Gestor do IBS. E aqui, uma medida que é muito esperada, lei complementar poderá prever a integração do contencioso administrativo relativo aos tributos previstos. Gente, é a mesma coisa, se os tributos vão ser integrados, qual é o sentido que eu tenho em tratá-los do ponto de vista do contencioso administrativo de forma diferente? Vai ser justamente para gerar uma tendência de afastamento dos tributos. E o que a reforma quer é a sua aproximação. Então, o legislador vai ter que correr para criar um processo administrativo único. Então, eu vou poder, eventualmente, de repente, na mesma impugnação, impugnar o crédito de IBS e o crédito de CBS. Vocês já pararam para pensar a situação esdrúxula que nós podemos ter se não tiver a integração do contencioso administrativo? O sujeito vai lá e pratica um fato gerador. Esse fato gerador, ele gera um lançamento lá de IBS e CBS. O contribuinte entende que esse fato gerador não ocorreu e oferece uma impugnação administrativa. Vai lá o comitê gestor do IBS e diz: tem razão, não é caso de existência do IBS, esse crédito tributário não existe. Aí vai lá o CARF
como órgão máximo de instância contenciosa administrativa da União, e diz, não, é devido CBS. Pô, quebrou a lógica do IVA dual. Eu vou estar tendo um contribuinte que vai estar pagando um tributo, que é a CBS, e não vai estar pagando o IBS, que é o outro lado desse tributo. Perfeito? Fechamos esse bloco, voltamos daqui a pouquinho.